Bom dia a todos. Eu sou Andresa Ribeiro, junto com o Dr. Marcos, fazemos parte, coordenamos o grupo de terapia celular da SBTMO, e uma das iniciativas desse grupo de terapia celular é fazer um café com terapia celular, um evento que acontece às sextas-feiras, uma vez por mês. Nós já completamos um ano dessa iniciativa e pensamos que, após esse um ano, junto com outras iniciativas, como foi escrever o manual de terapia celular, que está para terminar a parte clínica, e já foi editada a parte de processamento, laboratório, chamar o grupo, voltarmos um pouco mais e aproximarmos com o grupo multiprofissional. Então, foi com grata assim, alegria que a gente está contando hoje com algumas pessoas da área de enfermagem que tiveram experiência com pacientes com CAR-T-cell, seja na parte clínica, seja da parte de pesquisa clínica, seja na parte de pesquisa acadêmica. Então, hoje nós vamos discutir um pouquinho o que há de semelhança e diferença da prática que essas pessoas tinham na assistência ao paciente de transplante, por exemplo, com a terapia celular e outras coisas que elas vão contar para a gente aqui. Então, eu peço agora para o Marcos apresentar essas 4 profissionais que vão ajudar a gente a entender um lado muito importante dessa abordagem, dessa nova tecnologia de terapia com células CAR-T. Obrigado, Andressa. Esse é um café especial, até para lembrar, porque esse é um café da sociedade e ela é um café todo mês, a gente faz, uma sexta-feira no mês, voltado para sócios. Agradecemos nosso presidente que a gente eventualmente fazemos algumas sessões especiais e hoje o foco foi de tantas perguntas que nos chegam, da questão da equipe multi, papel da enfermagem, a gente fez uma sessão de uma coisa que é mais atual, que é a chegada do CAR-T-cell realmente aí, esse ano que vem, aí cada vez mais próximo de nós, e ouvimos um pouco o papel das enfermeiras, trazendo aí enfermeiras líderes nessas áreas, para também trazer um pouco da experiência prática que a gente já tem no Brasil e dividir isso com todos. E a gente está tendo aí muita gente aí inscrita e acho que é um tema realmente que interessa a todos. E eu agradeço, eu vou apresentar todas as nossas 4 palestrantes e debatedoras. Já de antemão agradeço muito que elas conseguiram se organizar aí de última hora, porque foi uma sessão que a gente planejou nos últimos 15 dias. E a gente trouxe perguntas para elas que são as perguntas que têm nos chegado mais. Teremos, então, conosco hoje a enfermeira Cristina Vogel, que é a enfermeira coordenadora da Oncohematologia e Terapia Celular do Hospital Israelita Albert Einstein, e também coordenadora representante do Brasil no grupo de enfermagem da Sociedade Latina de Transplante de Medula Óssea. Enfermeira Graciane Mota, aqui minha colega do Hospital São Rafael, enfermeira líder das unidades de internação de oncologia, hematologia e semi-intensiva do transplante de medula óssea e terapia celular do Hospital São Rafael e líder do time de PIC, de catéter de PIC do Hospital São Rafael. Enfermeira Liliane Pinheiro, enfermeira responsável pela unidade de clínica de terapia celular, que é o CTC, do Instituto Central do HC, da Faculdade de Medicina da USP, e Andresa Zombrilli, que é mestre em saúde pela USP, especialista em oncohematologia pela USP e gestora da unidade de hematologia do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da USP. Eu agradeço muito vocês 4, já vou chamar para participar, nós vamos fazer em forma de debate e depois todos os que tiverem participar com perguntas, no final a gente tem uns 10 a 15 minutos para perguntas para elas, e a gente trouxe para cada uma delas perguntas que nos chegaram ao longo dos últimos dias, da vontade de outros colegas de ouvirem um pouquinho elas. E eu vou agradecer aí a Cris para começar respondendo, ela já está conectada, eu acho, aí já o áudio dela já está. Cris, muito obrigado. E a pergunta que chegou para você foi, descreva um pouco desse organograma, o de vocês, cada um eu sei que pode ter a sua experiência, mas conta um pouco de vocês no Einstein, da equipe de enfermagem com a chegada do CAR-T-cell, o que vocês fazem, o que vocês mudaram, esse organograma de enfermagem. Obrigado, Cris. Uhum. Obrigada, doutor Marco, doutora Andresa e SBTMO, né, pela oportunidade. Eu acho interessante, realmente, né, a gente precisou, acho que as colegas
todos nós, né, tivemos que fazer um movimento pensando como que nós íamos adaptar a nossa realidade à chegada dessa nova tecnologia. Buscamos bastante base na literatura e pude ver que boa parte dos serviços de transplante de medula óssea já aproveitam o seu staff, a sua área física para fazer a terapia celular, né? Tem serviços que criaram do zero tudo isso, mas levando em consideração a nossa realidade no Brasil, a gente entendeu que aproveitar a estrutura que já tínhamos em transplante de medula óssea e principalmente, né, a nossa experiência de sucesso de cuidado com esses pacientes seria um benefício para utilizar, então, os cuidados para a terapia celular mais especificamente. Então, pensando em organograma administrativo, nós temos uma enfermeira coordenadora, que esse papel hoje quem faz sou eu. Nós temos que tem um papel muito mais administrativo mesmo, então aquele olhar, né, de fazer o setor acontecer no dia a dia. Temos enfermeiros sêniores, né? Então enfermeiros que têm um papel na assistência como uma referência técnica realmente, como é uma pessoa que vai apoiar os demais membros da equipe na questão de atividades à beira-leito, atividades de ensino, de pesquisa. Além dessas enfermeiras assistenciais, ter um enfermeiro da qualidade, né? Um papel bastante importante, a gente com indicadores específicos, trazer toda essa experiência, né, do transplante, de novo, pensando em terapia celular. Nós temos a experiência do FACT, então, tentar, né, buscar esse mesmo desenvolvimento para a terapia celular. Temos enfermeiros plenos, que são enfermeiros assistenciais, que vão prestar assistência direta para o paciente, enfermeiros júniores e técnicos de enfermagem. Então, esse é o mesmo modelo que nós temos já, né, para o transplante, a gente replicou para a terapia celular. Eu acho que um ponto importante, né, para quem está pensando em criar o seu centro, quem está começando a atuar, é lembrar, na verdade, de estabelecer quais são os papéis de cada um desses profissionais dentro da jornada desse paciente, né? Então, lembrar que o paciente na terapia celular, ele vai ter que circular por outras áreas além da unidade de internação, então fazer esse link, né, com os colegas das unidades ambulatoriais, das unidades de terapia intensiva, né, em que muito provavelmente a gente vai precisar do apoio desses profissionais. Então, ter esse link com as outras áreas foi algo que nos fez muito sentido e nos traz bastante segurança. E, claro, não esquecer dos outros membros da equipe multi, né? Porque estamos todos no mesmo nível hierárquico, pensando na assistência do paciente. Então, esse olhar, na verdade, da divisão de papéis, eu acho que é o que mais eu destacaria como um ponto importante, pensando em definição, né, de quem vai fazer o quê aí no cuidado desse paciente. Acho que é mais ou menos isso. Obrigado, Cris. Eu acho que vai ter dúvidas em cima dos seus Claro, comentários estou à depois disposição. no final, mas eu acho que essa ideia inicial de trazer sua visão, um pouco do organograma, e essa experiência que vocês têm do Einstein, eu acho que de dividir um pouco a senioridade e as próprias atividades, isso funciona bem, né? É um bom modelo, que não são todos que têm isso daí, mas é um modelo que eu acho muito prático, né? Funciona bem, pelo menos é a experiência que vocês passam para todos nós, né? A gente exatamente pensando, né, no que tem dado certo, a gente está tentando replicar para a terapia celular. E, claro, buscando, né, conversar com outros centros. Então, a gente buscou benchmarking com outros serviços, pessoal da Europa, dos Estados Unidos, que tem um pouco mais de experiência que a gente, também tentando, né, ver o que funciona lá para a gente, né, que seja replicável, né, para a nossa realidade aqui no Brasil. Perfeito. Andresa, você chama a próxima? Quer que eu chame? Tá mudo, eu vou chamar, que tá mudo. A gente vai convidar agora a Liliane. Obrigado mais uma vez, Liliane, para trazer um pouco aí a experiência de vocês. E a pergunta que tem para você é um pouco já do manejo, aí o que vocês se organizaram para uma das intercorrências que a gente sabe dos CAR-T-cell
que é a inflamação de citocinas, né? Esse CRS, que é assassino de resposta inflamatória, e o que vocês fizeram aí na rotina da enfermagem, de mudança, de diagnóstico, de prevenção, enfim, conta um pouco aí para a gente. Bom dia a todos, eu gostaria de agradecer o convite, né? Estou muito feliz de estar participando. Gostaria de agradecer também minha equipe multi e minha equipe de enfermagem, que sem eles, sem a capacitação deles, sem a disponibilidade para treinamento, a gente não conseguiria alcançar os resultados que a gente tem hoje. Gostaria também de agradecer a Cristina Vogel, que foi uma das enfermeiras que durante nossa preparação para o CAR T se disponibilizou para dar uma aula sobre cuidados de enfermagem no CAR T-cell, que acho que é essencial. E para falar um pouco do manejo, da prevenção da síndrome de liberação de citocinas, eu acho que a gente tem que iniciar com a questão do treinamento, né? A gente sabe que o paciente halogênico, ele pode apresentar também, que é o paciente que a gente já tem bastante experiência aqui no nosso centro, porém, a gente sabe que o CAR T-cell, dependendo do produto, ele tem certos eventos adversos que são mais específicos, que a gente consegue ver nos estudos que estão sendo feitos em cada um. Então, para iniciar o CAR T-cell aqui, a principal coisa que nós trabalhamos com a equipe de enfermagem foi o treinamento, né? Então, treinar a equipe a ter um olhar diferenciado, porque um evento que antes era isolado, em alguns pacientes, a gente tinha que ter noção que esse paciente teria mais risco de apresentar. Então, a primeira coisa foi treinamento da equipe. A Cris participou, a gente tivemos aulas com a equipe médica que foram gravadas e disponibilizadas para todos os funcionários. E aí pensar, né, que a equipe de enfermagem é a equipe que fica mais próxima do paciente durante toda a internação. Né? Nós fazemos os cuidados básicos com esse paciente, a monitorização, o registro dos sinais vitais, né? O registro do que está acontecendo com esse paciente. Nós conseguimos, junto com a equipe médica e com a equipe multi, entender como esse paciente é antes do condicionamento ou da quimioterapia, como ele participou como ele ficou, né, durante a infusão dessas células e como ele está se apresentando após a infusão dessas células. Então, esse entendimento da equipe e esse treinamento da equipe foi essencial. A gente tem que pensar que a síndrome de liberação de citocinas, como vem apresentando na literatura, ela é uma reação exacerbada que pode ser induzida pelo CAR T-cell como uma parte da própria terapia. Ela vai acontecer não na hora da infusão, mas após a infusão e até semanas após. Né? Ela pode iniciar apresentando com hipertermia, e essa hipertermia é muito difícil da gente diferenciar uma hipertermia por conta de síndrome de liberação de citocinas, ou uma neutropenia febril, ou um processo infeccioso desse paciente. Então, é importante que todos saibam, né, que fez febre, a gente vai ter que seguir esse paciente como se fosse uma neutropenia febril, ou um processo infeccioso, ou como se fosse uma síndrome de liberação de citocinas. Então, a gente tem que ter esse leque. Então, a gente vai coletar a hemocultura, a gente vai iniciar o antibiótico dentro do protocolo de cada instituição. Aqui no serviço, a gente tem a possibilidade de fazer a dosagem sérica de interleucina 6. Então, na suspeita, a equipe médica acaba pedindo esse exame para a gente também, a coleta de exame acaba sendo responsabilidade da enfermagem também. É importante o registro de todas essas ações e durante a infusão a internação do nosso paciente de CAR-T, nós tivemos disponível na unidade também o tocilizumab, que ficou disponível na câmara fria do posto de enfermagem, com 2 doses. Então, foi orientada a equipe de enfermagem como é feito esse preparo, qual é o tempo de infusão, o que a gente poderia esperar, né, dessa infusão. E tivemos também reserva de UTI, a equipe médica realizou a reserva da UTI. Então, assim, se em algum momento durante a infusão e após a infusão o paciente sentisse qualquer sintoma que fosse de preocupação, a gente tinha essa reserva já na UTI. Então, isso deu uma segurança também para a equipe de enfermagem. E eu acho que é isso, e planejar, né? Que nem a Cris fez no nosso treinamento, carrinho de parada, treinamento, é um seguro que a gente tem. A gente não quer usar, mas a gente tem que saber que está lá e que a equipe está preparada para solucionar nossos problemas, né?
Então, eu acho que o principal manejo de qualquer pessoa, né, qualquer centro que queira começar, tanto terapia celular quanto CAR-T-cell, é o treinamento da equipe. Eu acho que é essencial. A equipe precisa saber o que esperar, o que fazer se algum evento acontecer, né? A gente fica do lado do paciente, a gente vai monitorizar também os efeitos adversos da terapia, vai verificar as queixas, vai analisar e vai passar para a equipe médica também nossos pareceres. Acho que seria isso. Bom, muito obrigada. E agora a pergunta vai para a Graciane, também uma outra toxicidade que é até mais assustadora para a gente, que é a neurotoxicidade da terapia com CAR-T. Como é que vocês se prepararam para abordar e tratar, identificar o paciente com essa complicação, Graciane? Bom dia a todos. Agradeço, né, o convite da comissão organizadora. Vou explicar um pouquinho aqui do nosso manejo, né, no Hospital São Rafael, tá? Antes de falar do manejo, eu vou falar um pouco da jornada desse paciente, que na verdade esse manejo não só pela enfermagem, mas também pela equipe médica já se inicia no pré-CAR-T, tá? Então, esse paciente, uma vez avaliado pela equipe médica e tendo a indicação, né, para a terapia do CAR-T-cell, então ele é avaliado por toda a equipe multidisciplinar, né, do transplante, que é a mesma equipe que do CAR-T-cell, também. Na enfermagem, eu como a líder das unidades de internação e da semi-intensiva, que vou estar acompanhando esse paciente lá no internamento, eu já faço esse primeiro contato, né, a nível ambulatorial, para passar as orientações, né, para passar as possíveis reações, né, que são esperadas, né, na terapia, as CRS, né, que é a síndrome de liberação de citocina, as neurotoxicidades, né, e é importante que essa avaliação acompanhante, né, que vai estar presente no dia a dia também esteja nessa avaliação, porque são muitas orientações e eles também podem nos ajudar, né, na identificação de algum sinal precoce, né, de neurotoxicidade, tá? Além disso, diferente do TMO, no Hospital São Rafael, os pacientes eles são avaliados no pré-CAR-T também por um neurologista, tá? De preferência ainda no ambulatório, mas quando não é possível, essa avaliação tem que ser antes da infusão, né, das células do produto, antes do D0, tá? Outra avaliação, né, que se faz importante, né, dentro da avaliação neurológica, é a realização do Doppler transcraniano, que os pacientes fazem. Não necessariamente a nível ambulatorial, ele pode fazer já internado, mas tem que ser antes do D0, tá certo? Seguindo no internamento, esse paciente ele vai ser alocado, né, na unidade de transplante de terapia celular, que é a UTTC, que na verdade é a nossa semi-intensiva, né, que tá, de transplante e de paciente de CAR-T, que está destinada para receber esses pacientes, tá? Lá, como é uma semi-intensiva, esses pacientes vão estar monitorizados, tá? Monitorização contínua de temperatura, frequência cardíaca, oximetria de pulso, temperatura, oximetria de pulso e pressão arterial também a cada 4 horas, tá? Isso nos ajuda também, não só falando da neurotoxicidade, no manejo, né, na vigilância maior da síndrome de liberação de citocinas, né, que é caracterizada por febre, a hipotensão e hipóxia, tá? Esse paciente também, nessa semi-intensiva, ele está acompanhado por médicos que são todos hematologistas, 24 horas, e a equipe de enfermagem, né, experiente. Então, essa equipe de enfermagem é a equipe de enfermagem que dá assistência aos pacientes de transplante, né? Então, é uma equipe de enfermagem experiente, tá? Com pacientes imunossuprimidos, com protocolos institucionais de neutropenia febril, sepse, e também com terapias que os sintomas se associam também às reações do CAR-T, que é o blinatumomab. Então, é nessa unidade que recebemos os pacientes para as primeiras aplicações, onde aquelas, né, têm maior risco de apresentar reações com a administração, né, do blinatumomab, tá? Então, essa semi-intensiva,
Nós temos, na verdade, né, 2 unidades hoje, uma semi-intensiva no 3º andar, de maior complexidade, e ainda temos 4 leitos de semi-intensiva no 1º andar, né, que não dispõe. Além da unidade de terapia intensiva, quando é o caso, o paciente precisa, né, ser alocado. E na avaliação, né, desse paciente, né, qual o score de avaliação que a gente utiliza, né, diariamente? Então, utilizamos o score, o ICE, né, para avaliação. Esse paciente é avaliado com esse score pela equipe médica, com acompanhamento da equipe de enfermagem, tá? Então, a esse score, a esse paciente são realizadas algumas perguntas, né, que são um dado pontos de graduação, né, nessa avaliação. Então, são perguntas do tipo, se ele consegue dizer o ano que ele está, se ele consegue dizer o mês, né, que ele está, né, em que hospital, tá? Se ele consegue descrever 3 objetos, se ele consegue fazer uma contagem regressiva, né, a partir do 100, de 10 em 10. Então, e esse score nos ajuda, né, bastante, né, nessa avaliação. Inicialmente ele é aplicado uma vez no dia, mas se a gente perceber alguma queda, né, nesse score, essa avaliação é aumentada para 2 vezes ao dia, tá? E em caso de alteração, né, a equipe médica também vai estar ciente. Mas uma coisa muito importante que para a enfermagem, que a enfermagem pode estar, né, ajudando, né, assim, a identificar mais precocemente, né, esse paciente, né, esses sinais mais sutis, né, porque assim, as neurotoxicidades, ela pode ser apresentadas, né, também por convulsões, por alterações, né, graves do nível de consciência, que são sinais que não fazem mais assim, mais identificáveis, né, mais identificáveis facilmente, assim, pela visualização, mas sinais mais sutis, tipo, uma alteração do sono é aquele paciente que não dormiu bem à noite, ou aquele paciente que está um pouco mais sonolento, que tem uns episódios de esquecimentos, ou delírio, tá? Então, fraqueza. E também, a gente também faz uma avaliação, né? Nós utilizamos essa avaliação também, a avaliação da grafia do paciente. Então, lá no Hospital São Rafael, a gente também aplica, né, essa avaliação. Então, entregamos ao paciente, né, antes da infusão das células, né, do CAR-T, no D0, um caderninho onde ele vai escrever uma frase, né? Essa frase, essa escrita dele vai ser parâmetros para a gente avaliar, né, as outras, né, para avaliar essa grafia depois da infusão do CAR-T, tá? Então, depois da infusão do CAR-T, diariamente, 2 vezes ao dia, ele vai estar escrevendo essa mesma frase, né? E a gente vai estar avaliando. Então, de manhã e à tarde, ou à tarde ou à noite, isso aí cada um pode ver o melhor, né? Que se adequa para cada instituição, para cada centro. Então, a gente vai estar avaliando essas disfunções, né? De grafia e podendo também já perceber sinais, né? Mais sutis que possam ser um sinal realmente de alteração neurológica e de neurotoxicidade. Uma vez identificando a equipe médica, né, e tanto o médico plantonista quanto o diarista, eles vão ser acionados para uma outra avaliação. Quando necessário, esse paciente vai ser, né, reavaliado pelo neurologista que o viu antes do internamento, de preferência, tá? E, a depender da conduta médica, ele pode solicitar exame de imagem, mas o que eu queria deixar aqui de importante, de atenção para a equipe de enfermagem, são essa percepção, né, desses sinais, né, que são mais sutis, mas que podem estar nos alertando de sinais, né, precoces, né, de qualquer alteração neurológica. Eu espero que tenha dado para entender e agradeço e fico à disposição. Obrigado, Grace. Nossa última pergunta, depois para abrir para todos,
para a Andréia, a enfermeira Andréia, a gente queria ouvir um pouco da experiência de vocês aí nessa adequação, o que vocês fizeram de adequação da unidade de hematologia com a chegada do CAR-T, o que vocês acrescentaram, modificaram nas rotinas e no processo da unidade, mudou na enfermagem aí para vocês. Obrigado, Andréia. Tá no mudo. Achou? Acho Bom que dia, agora foi. estão me ouvindo? Sim. Bom dia, primeiro eu quero agradecer ao SBTMO pelo convite, agradecer toda a equipe, né, da hematologia do Hospital das Clínicas, especialmente o pessoal de enfermagem, que com muita responsabilidade tem cuidado, né, de todos os pacientes e também, né, dos pacientes de CAR-T. E a equipe do Hemocentro de Ribeirão Preto, que apoia bastante a gente, né? É um trabalho em conjunto. Eu acho que é consenso aí em todas as colegas que o treinamento da equipe, né, a capacitação da equipe é muito importante, porque a enfermagem ela fica 24 horas, né, atenta a todas as mudanças do paciente. Então, nós iniciamos mesmo a preparação da equipe com capacitação, aulas, educação permanente, né, todos os dias. São feitas orientações, acompanhamentos da equipe, né, em relação ao paciente. E isso é fundamental para que a gente possa observar nesse paciente os sinais, né, como as colegas falaram, né, da reação inflamatória à citocina, ao sinal de choque, né, por conta dessa insulto, né, de citocinas que pode ocorrer, a questão neurológica do paciente. O hospital também recebeu toda uma preparação, então todas as equipes estão envolvidas, né, na atenção desse paciente, então a neurologia, o CTI, né, todo um preparo realmente para atender melhor esse paciente. Então, de maneira muito geral, a gente já estava acostumado, né, a atender esse tipo de paciente através dos transplantes, paciente imunossuprimido de hematologias, induções de leucemia. Então, a gente já tinha um preparo prévio. Então, eu acho que o refinamento foi mesmo nas especificidades do paciente de CAR-T, né? E, então, a equipe fica muito atenta, né? Trabalha muito junto. De diferente que eu vi aí da colega da Criciane, a gente atua no protocolo, né? Na avaliação do AIS. Então, a enfermagem faz uma vez, o médico faz uma vez, para ter realmente assim avaliações de diferentes profissionais para interagir nessa escala. A gente atua também muito na orientação do paciente, porque a gente sabe que a intoxicação neurológica pode acontecer após a alta, então a avaliação, a orientação do paciente, do familiar, né? Então a gente chama o familiar para realizar as orientações, né? Para buscar atendimento a qualquer sinal de alteração com esse paciente, né? Então, o trabalho de ensinar a família e o paciente também é uma grande atuação. E a questão realmente de acompanhar os sinais vitais mais de perto, né? Então, a gente, a princípio, avalia esses sinais vitais de 4 em 4 horas, exame físico de 6 em 6 horas, né, pelo enfermeiro. E, claro, com avaliação, se for necessário, a gente aumenta essa frequência ou monitoriza o paciente, né? Então, é uma questão mesmo de direcionar a equipe para atender e enxergar os sinais precocemente, né? Para atuação de
seja do tocilizumab, que é a medicação que a gente, né, fica disponível para fazer, se caso for necessário. Também houve um treinamento para aprender, né, para conhecer, mas na verdade a gente já maneja muito bem, né, essas drogas-alvo, mas a gente também se dedicou a conhecer melhor o tocilizumab, o tipo de diluição, os efeitos colaterais, etc. Aguarda, né, porque ele fica guardado em geladeira. Então, todo esse controle mesmo que o paciente necessita. Acho que basicamente Muito bom. foi isso. Muito obrigado, Andréia. A ideia era essa, né? Era cada uma trazer um pouquinho, não dá para falar tudo, né? Em 10 minutos no máximo para cada um, e depois deixar até os e-mails de vocês aí para até outras perguntas que possam haver depois do nosso encontro. Eu vou seguir a mesma sequência, eu vou perguntar para a Cris uma pergunta aí, se o paciente tiver uma convulsão e precisar ir para um pronto-socorro, provavelmente a Adriana Seber, nossa colega aí de São Paulo, nossa super Dri, quer saber se chegar na emergência, né? Como que garante que vai ser alguém como que funciona? Se chegar alguém pós-alta, estou entendendo que ele já teve alta do CAR-T e vai para a emergência. Cris, como que funciona? A gente tenta cobrir de duas formas essa situação. Uma, treinando a equipe de emergência, mas a gente entende que eventualmente pode acontecer, né, de não ter as pessoas, mas a gente fez um trabalho bem intensivo aí de garantir minimamente pessoas, né, chave, conhecendo sobre CAR-T em todas as áreas estratégicas do hospital. Mas tem um papel muito importante também de orientação, a Andréa falou agora também sobre isso, de orientação do acompanhante para nos sinalizar qualquer situação. Então, qualquer mudança desse paciente, ele vai vir para o hospital, mas nós vamos ser acionados também. Então, é o tempo dele chegar e alguém da nossa equipe também está chegando junto, né? Para a gente garantir um suporte, né, de quem entende um pouco mais sobre o cuidado desse paciente para a equipe que vai prestar o primeiro cuidado. Então, a ideia é quem está no pronto atendimento saiba do que está se falando, né, e que não seja algo completamente abstrato para eles, mas que alguém da nossa equipe consiga, né, da equipe médica, no caso, né, consiga estar chegando junto com o paciente nesse momento para dar esse suporte. Então, a gente trabalhou muito a questão de educação do paciente para eles terem, né, os telefones de contato, as formas de conseguir conversar conosco para qualquer sinal de alerta a gente está envolvido. Só para reforçar, né, Cris, o acompanhante ele é ensinado a aplicar o ICE, né? Porque você tem que aplicar isso após a alta, né? Então, ele faz parte do time de qualquer maneira, né? Exatamente. E acho até foi uma das perguntas, né? Por quanto tempo ele vai para casa fazendo isso, né? Então, ele vai ser um integrante do time, esse cuidador, que é um dos pontos que está assim, muito descrito em literatura, o quanto esse cuidador precisa ser bem escolhido, né? Então, não é simplesmente alguém que vai vir junto, me acompanha ali no hospital, é alguém que vai ter aí um papel muito ativo no cuidado desse paciente, né? E vai ser esse nosso olhar em casa, né? Vai ser a pessoa capaz de identificar, assim como as colegas falaram, né? Nós estamos treinando muito o nosso olhar para detectar qualquer mudança sutil no paciente. Esse cuidador vai ser essa pessoa em casa, né? Então, a escolha dessa pessoa e o treinamento dessa pessoa é algo chave também para o sucesso. Tem muitas perguntas assim sobre dimensionamento de equipe. Eu acho que como teve mais de uma pergunta, então acho que a gente tem um tempo curto, eu acho que essa é importante colocar, né? Pode ir seguindo a sequência. Liliane, o que vocês
fizeram aí com dimensionamento? A gente sempre sabe que o gestor nunca dá muitas folgas, né, para a enfermagem, né? Como dimensionar sem folga? O nosso dimensionamento de pessoal seguiu a portaria que nós já temos, né, para transplante de medula óssea. Então, a gente manteve o dimensionamento já da unidade clínica de terapia celular que nós já temos, né? Mais ou menos, para vocês terem uma ideia, o dimensionamento dentro da portaria seria um colaborador técnico de enfermagem e um enfermeiro para cada 4 autólogos, um enfermeiro e técnico para cada 3 halogênicos aparentados e um enfermeiro e técnico para cada 2 halogênicos não aparentados, né? Basicamente, na minha unidade eu tenho 12 leitos, sendo 4 para halogênicos e 8 para autólogos. Então, minha escala mínima são 3 enfermeiros e 3 técnicos em todos os períodos. Então, essa é a escala mínima que eu trabalho. É lógico que como é uma coisa nova, a gente não tinha experiência. No dia da infusão, a gente tentou preencher com mais uma enfermeira para dar um aporte mais perto, né, para esse paciente. E eu acho que a gente, como gestor, a gente tem que entender isso também, né? Por exemplo, temos pacientes halogênicos que iniciam cistite hemorrágica, que tem aquela irrigação monstruosa. A gente tenta, nesses momentos, ver uma escala que esteja mais frágil, um período que esteja mais frágil, conseguir uma pessoa a mais para compor a unidade, né? Mas não teve um dimensionamento específico para CAR-T mesmo, porque a gente não tem nada regulatório ainda específico de enfermagem para CAR-T. A gente faz a classificação de pacientes na unidade, né? Inclusive, a gente está num estudo de NAS e Fugulin, e a gente, dentro dessa classificação, a gente consegue dimensionar para os próximos meses. Espero que eu tenha esclarecido. Ótimo. Muito bom. Tem uma pergunta sobre a cardiologia. A gente tem até no nosso, junto com a equipe, uma oncocardio que já está envolvido, até o TCC dela, da pós dela, virou cardiotoxicidade. Grace, conta um pouco quem avalia no pré-CAR-T. A gente segue, aqui no São Rafael, a gente segue um pouco do modelo da JACE, FACT, e a gente tem tenta, né? Cada um vai sempre tentando melhorar, mas a gente está tentando fazer um pré. Conta o pré, como que é, com que profissionais que passam, Grace, dentro do pré-CAR-T antes da internação. Então, esse paciente, né, como eu falei, depois da avaliação médica, ele passar por toda a equipe multi. Quem são esses componentes da equipe multi? Então, ele vai passar, né, com enfermagem, ele vai passar com dentista, né, com odontólogo, a psicologia também, ele vai passar, né, na internação, infectologia, tá? A equipe médica da hemoterapia, né, que vai realizar a coleta, né, do produto, né, e no CAR-T, aí a gente tem, como eu falei, também o acréscimo do neurologista, tá, e a avaliação também, não só a avaliação médica, mas também a avaliação do Doppler transcraniano. E como você já falou, tem também a cardiologista, né, que ela é específica, né, para avaliar essas toxicidades, né, relacionadas a essas drogas, que também está avaliando no pré-CAR-T também. Obrigado, Grace. Andresa, Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Bom, vocês se prepararam bastante, leram bastante, tocaram experiência, mas teve alguma situação que depois do primeiro, segundo, que vocês fizeram um aprimoramento, uma situação, não sei se é uma situação difícil, mas uma coisa assim, puxa, eu não tinha pensado nisso, vou melhorar isso? Qual da experiência de vocês ser uma coisa que talvez a gente possa passar para quem está começando, para estar atento, que foge um pouco de tudo aquilo que a gente conversou aqui agora? Fala, Andréia. Teve alguma situação assim? Está sem som. Assim, por enquanto não houve nenhuma situação que nos mobilizasse especialmente. Eu
Eu acho que realmente, como é tudo muito novo, a gente está tentando sincronizar tudo, né? A gente tem um bom relacionamento, né, entre todos da equipe, então a gente pergunta bastante, conversa bastante, já pensa o que poderia acontecer, e se acontecer, o que a gente vai fazer. Então, eu acho que essa sincronização tem sido muito importante, né? Então, por enquanto, não houve, né? A não ser, por exemplo, pensar, guardar o tocilizumab, por exemplo, né? Depois de diluído. Então, isso é uma coisa que a gente teve que ir atrás, né? Para saber se a gente ia guardar ou não, né? Então, são coisas muito ainda, né? Que a gente está se preparando muito, né? O consenso está muito bem escrito, muito diretivo, né? Então, a gente consegue se direcionar bastante e se preparar. Então, por enquanto, não houve, doutora. Bom. E vocês, teve alguma coisa que a gente tem aqui a se atentar? Eu acho que a gente foi tão preciosista, né, no preparo, que a gente foi exatamente no extremo oposto, de se preparar muito intensivamente, né, da gente pensar nos piores cenários. A Liliane falou, né, brincou exatamente, que a gente fala assim, fazer o seguro do carro para não precisar usar. A gente pensou em todos os piores cenários possíveis, né? Eu acho que essa é a característica, né, da gente já trabalhar tanto tempo com qualidade, com segurança, né, algo que está muito no espírito do enfermeiro, né? A gente já pensa muito, né, sempre no que de pior pode acontecer com esse paciente, e a partir daí a gente foi elaborando os nossos planos, né? Eu acho que Eu acho isso diria até meritório, né? eu Porque acho que até ao contrário, Andresa, que a gente viu que nem é tão assim, né? Pelo menos as experiências até agora, né? A gente estava esperando uma síndrome de liberação de citocina, o paciente grave, mal, não sei o quê, e ele passou liso. A gente, nossa, acontece dele ficar bem, né? Então, é claro que a gente está esperando e preparado para o pior cenário, mas nem sempre vai acontecer o pior cenário. Eu acho que o nosso raciocínio está sendo, na verdade, até o contrário. eu fico feliz de ouvir isso, porque todos nós começamos a terapia celular num momento muito complicado, né? De pandemia e dificuldade. Realmente só mostra que nós estamos prontos para isso, né? Muito legal. Essa pergunta, na verdade, não é para ninguém específico. Quem achar que pode dar alguma sugestão, porque até a Andresa comentou, né? E os pacientes que são de uma cidade que ele vem para o centro, né, de CAR Center aí fazer um procedimento, mas ele tem que voltar. Quando é que ele pode voltar para o centro encaminhador? E se tem algum conselho para a equipe que encaminhou de enfermagem, ou se ele só sai da cidade depois que já passou tudo? O que vocês recomendam dessa interface de comunicação? Ou de dicas aí, né, de conselhos. Porque a gente tem as enfermeiras que estão montando os centros, mas as que talvez sejam centros que por enquanto vão encaminhar, mas também tem que estar por dentro de alguma coisa, né? Acho que faz parte para todo mundo um pouco do conhecimento, né, Cris? Bom, doutor, aqui em Ribeirão Preto, né, a gente tratou com o paciente que eles vão permanecer internado, né, os primeiros 14 dias, né? E tendo alta, eles precisam ficar muito próximo, né, do centro, né, de terapia celular. Eles passam por avaliações pelo menos 2 vezes por semana, né? E nos próximos 2 meses eles precisam ficar pelo menos até 2 horas do centro. Né? E para alta depois 30 dias depois, aí pode voltar para o centro de referência. A nossa experiência aqui é semelhante, né? E acho que todas essas questões elas são preparadas antes da intenção da gente
ter esse paciente como candidato, né? Ele está como candidato a CAR-T, isso tudo tem que ser discutido também, né? Se ele mora longe, tem uma casa de apoio que possa ficar com ele, né? Ele possa se hospedar após a alta do hospital, ou não, ele tem algum familiar que more próximo. Aqui a gente pede normalmente que seja até 1 hora de distância do hospital. Nós temos o Hospital Dia aqui, que faz um trabalho maravilhoso com esse paciente no pré e no pós, na pré e na pós-terapia celular. Então, lá é feita todas as avaliações, com toda a equipe multi, verificada a elegibilidade dele e tudo. Nós não tivemos muitas experiências, né, com CAR-T, estamos iniciando o processo para o segundo CAR-T aqui no hospital. O primeiro, que nem a Cris falou, a gente se preparou para o pior e ele foi muito bem, não teve nenhuma das intercorrências que nós nos preparamos para atender. E eu acho que é isso, eu acho que a equipe multi é muito importante, né? A avaliação do assistente social, do psicólogo, da equipe médica, da equipe de enfermagem, para saber que esse paciente tem condições, tanto ele quanto o acompanhante, de cuidar dele no pós-alta, né? Quando ele estiver em casa, e conseguir identificar o que precisa ser identificado. É um processo bem complexo e nós precisamos. Eu vi que tinha uma pergunta sobre a questão do treinamento. Aqui no nosso hospital, a partir do momento que a gente soube que ia ter o CAR-T, a gente já começou a fazer algumas aulas. Então, são 5 aulas que tem disponíveis para a nossa equipe e a gente disponibilizou um mês antes do CAR-T para eles já começarem a fazer as aulas. Acho que era isso. Estão perguntando qual a experiência de vocês, que cada centro teve quantos pacientes já tratados? Ribeirão Preto foram 7. Mas sim, fizemos 2 CAR-Ts. No São Rafael foram 4, fizemos 2 CAR-T também. Aqui no HC a gente fez 1 e está em início do processo do segundo. Ótimo. Já tá, bateu na porta, já entrou, né? Tem mais perguntas? Tem. A Grace, a Érica Paiva de Niterói está perguntando se teve protocolos, se vocês fizeram protocolos institucionais para o CAR-T. Sim, nós temos temos protocolos desde da coleta, né, do produto, né, e também temos os protocolos de manejo das neurotoxicidades, da síndrome de liberação de citocinas, é um protocolo, né, que envolve toda a equipe multi, né, com direcionamentos, escalas, né, score, né, de graduação, tá? E definições, né, até de alocação, quando esse paciente, que graduação esse paciente vai ser necessário ser transferido para uma unidade de maior complexidade, né, ou uma unidade de terapia intensiva. Então, nós temos, sim, protocolos institucionais. Gente, só para informar, nós temos até participantes da América Latina. Tem aqui perguntas e saudações em espanhol. Vocês estão com a bola toda, hein? Mais alguma pergunta? Estamos chegando para terminar, né, o tempo, não? Uhum. Passei da Érica, doutores, para vocês agora. Essa a gente... qual a média de idade, né? Eu acho que eu vou passar essa para a Andréia, da USP, a idade dos pacientes que fizeram o CAR-T. Olha, a média de idade é mais ou menos 30 anos. O mais novo, 14, e o mais velho, 64. Bem heterogêneo, né? Isso. Na verdade, o CAR-T vai ter para criança, né, para adulto e para idoso. Então, eu acho que essa pergunta é interessante porque CAR-T não tem idade. Então, eu acho que tem a questão da própria pediatria também. Não é só adulto, né? Tem que envolver todas as áreas. E terapia intensiva, adulto e pediátrica. Assim. É bastante... Aqui tem uma pergunta. André, você consegue ler, André? Que eu não estou conseguindo ler aqui no meu. Não.
Ambulatorial, acho que já comentaram um já pouquinho, respondeu, mas a enfermagem ambulatorial pós-alta, eu acho que, né, já comentou. E eu acho que elas podiam encerrar com alguma mensagem, assim, de para quem está começando. O que vocês acham para quem está começando, as enfermeiras que estão aí ansiosas para se organizar ou já começaram? O que vocês, para quem já passou por alguns percalços, uma mensagem aí para a gente poder encerrar no horário. Posso começar? Eu acho que Vamos. estudar, né? Eu acho que a gente precisa ler muito, né? Acho que o que nos deixou muito seguros do que a gente tinha que fazer e de que caminho que a gente tinha que tomar foi a base científica, né? Então, buscar o que tem publicado, os artigos médicos são muito ricos, né? Tem muita coisa escrita em literatura, de enfermagem especificamente não tem tanta coisa escrita, mas tem sim documentação que pode nos apoiar, né, nessa tomada de decisão, muita experiência de centros mais experientes que nós, né, na Europa, nos Estados Unidos, que podem nos ajudar a procurar o rumo aí que possa se encaixar para a nossa realidade. A gente entende que tem essa diferença, né, das realidades nacionais, do Brasil para outros países. Precisamos fazer algumas adaptações, né? Foi preciso aí mudar desde medicamento que não tem disponível no Brasil, que precisaria ser utilizado, mas a gente entender que o que está sendo feito, né, com outros centros, o que pode ser replicado para nós. Isso nos ajudou muito. Foi acho que o principal ponto de apoio aí para a gente iniciar a nossa experiência. Eu concordo com a Cris, eu acho que a gente precisa realmente estudar, né? Pedir o apoio dos outros centros, que foi o que a gente fez aqui também, entrar em contato, perguntar se pode dar esse apoio, e acho que é o básico, né? Para qualquer área da enfermagem também. Precisamos estudar, precisamos ver o que já foi feito, o que deu certo, o que não deu, para a gente tentar adaptar nos nossos centros. Eu também concordo, né, com elas em termos de estudar também, mas e para capacitar, né, capacitar a equipe, treinamentos, isso é muito importante. Um diferencial é que nossas unidades acabam sendo unidades que são tratando pacientes de transplante, então pacientes que já têm, né, complicações, pacientes que já usam medicamentos, como eu falei, o blinatumomab, que são complicações que são semelhantes ao CAR-T, então no geral tem uma qualidade, né, assistencial, né, importante, mas assim o treinamento para o que vem de novo, né, do CAR-T. Então, como a Cris falou, nós também se preparamos para mais, achando que ia ser, né, um caso até mais grave, mas foi menos do que o que a gente imaginava, né? E é isso. Bom, a minha mensagem é que nós estamos trabalhando com um produto, né, que pode beneficiar muitas pessoas, né, que até então, em algumas situações, não tinham, né, recurso terapêutico. Eu gostaria de indicar para os colegas, né, que no site da ABHH tem 4 artigos que direcionam bastante, né, os serviços, as manufaturas, o consenso, né, de forma geral para atuação nessa terapia. E, por enquanto, né, lembrar que as doenças tratadas é a leucemia, né, linfóide aguda, e o linfoma de célula B. Para quem está tão por dentro, né, e também colocar à disposição, né, o Centro de Ribeirão Preto para qualquer dúvida, apoio, né, a gente está à disposição. Muito obrigada aos colegas aí, foi ótimo, viu, participar com vocês. Nós que agradecemos o tempo de vocês, acho que foi um modelo diferente, a gente estava até um pouco receoso, mas eu particularmente gostei muito, eu acho que também o público que está falando excelente, eles pedem encarecidamente e vocês já botaram aqui os contatos de vocês, né? Eu vi pelo todo o histórico que vocês têm como toda a enfermagem, essa veia de
pegar pela mão e se unir e ajudar essa troca. Então, também foi uma maneira de colocar vocês em evidência e à disposição. Muito Fale, obrigado Marcos. mesmo. Eu agradeço muito, achei ótimo. Passa tão rápido que dá a impressão de que não dá para falar muito, mas a ideia é plantar semente, valorizar o papel da enfermagem que a gente já conhece no TMO, valorizar o papel da enfermagem no cenário do CAR-T. A rotina da enfermagem ela é fundamental e acho que a gente tem muita atividade. A SBTMO ela é multiprofissional, ela não é uma sociedade médica, né? Ela é uma sociedade do transplante. A gente aproveita para estimular que a enfermagem também se associe, ou associações individuais ou institucionais, como é do nosso caso, para se aproximar. É um mundo que depois que entra, acho que vocês 4 aí podem dizer que depois que entra você apaixona, porque é muito integrativo, né? O TMO e o CAR-T, eles são fundamentalmente multiprofissionais e isso é bom para trabalhar, é gostoso de trabalhar. Mas muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Andresa, um ano aí já. E ver que, na verdade, embora seja uma terapia complexa, que vai estar restrita a alguns centros, os pacientes retornam para os seus centros. E o CAR-T-cell, a terapia celular, não termina com a alta. Esses pacientes têm que ser seguidos, às vezes, na verdade, por anos, né? Idealmente por 15 anos. E as toxicidades, as principais, elas permanecem no primeiro ano. Então, eu acho que foi por isso que nós tivemos esse quórum tão grande e maravilhoso. Eu quero colocar aqui de novo o meu agradecimento a vocês. E muitas gracias a las enfermeras de América del Sur que vieram conosco. Eu esqueci que eu ia dar buenos dias para todas elas, eu esqueci de dar na entrada. Não dá hasta la vista. Tchau, graças a todos. Tchau, tchau. Muito obrigada, gente. Obrigado, meninas, vocês foram perfeitas. Que bom. Obrigado, ótimo, muito legal. Foi mesmo. Beijo, tchau, tchau.